Vamos lá, vamos conversar sobre o que significa nós termos sido feitos com gêneros distintos, criados para se relacionarem sexualmente um com o outro. Primeiro, dizer que existam só dois gêneros, homem e mulher, que são indissociáveis dos seus sexos biológicos e feitos para se relacionarem sexualmente somente um com o outro, não significa que em um mundo desordenado e influenciado pela queda, não existam indivíduos que terão atração sexual pelo mesmo gênero e terão dúvidas quanto ao seu pertencimento a determinado gênero. Eu estou legitimizando, validando o fato de que existam, né, essas dificuldades e existam pessoas queridas, amadas por Deus e por nós como igreja, que lutam com esse desafio, tá? Então, o fato de existirem biblicamente dois gêneros distintos não invalida o fato de existir em um mundo desordenado pelo pecado, em que a gente habita em corpos corrompidos, que têm desejos desordenados, que existam também essa luta interna. O que eu espero esclarecer ao longo dessa semana é que quando a gente compreende quem nós fomos criados para ser, a história que a gente foi criada para habitar e o reino que a gente foi criado para servir, a gente pode escolher não agir com base nos nossos desejos desordenados do coração, sejam eles sexuais ou não, confiando que a nossa plena satisfação não está na expressão e na obediência da nossa vontade, corrompida pelo pecado, governada por um coração com convicções distorcidas, mas na nossa submissão ao senhorio de Jesus, mesmo que isso signifique uma vida de renúncia nesse aspecto da vida aqui e agora. A gente vai chegar lá, tá bom? Segundo, que dizer que existam somente dois gêneros, homem e mulher, que são indissociáveis do seu sexo biológico, não significa que exista somente uma forma de expressar masculinidade e feminilidade. Existem sim duas categorias de ser humano, mas dentro destas categorias a gente tem uma infinidade de formas de vivenciar esse gênero de acordo com a sua personalidade, com os seus dons, com os seus talentos, com o seu chamado específico de Deus, independente do gênero. Tanto os homens mais pragmáticos, mais musculosos, mais desbravadores, aquele homem mais típico que a gente tem como imagem do que é ser homem, quanto os homens mais magrinhos, mais introspectivos, mais quietos, mais intuitivos, continuam fazendo parte do mesmo gênero. Ambos são masculinidade, né? E tanto as mulheres mais vaidosas, sensíveis, meigas, quanto as mais práticas, expansivas e corajosas, fazem também parte do gênero feminino. O que diferencia um gênero do outro não são aspectos, características de personalidade. Quando a gente restringe a expressão da masculinidade, da feminilidade, a um único padrão baseado em personalidade e características, a gente acaba por podar potenciais e, pior, empurrar inconscientemente as expressões não típicas a se sentirem como não pertencentes ao gênero correspondente ao seu sexo biológico. Inclusive, dentro da Bíblia, a gente tem essa diversidade de expressões de masculinidade e feminilidade que são de acordo com o dom, com a característica de personalidade chamada de Deus para aquele indivíduo específico. E essa diversidade é uma boa notícia. A gente viu que o nosso Deus é um Deus que ama a unidade diversa, não a uniformidade. Mas o termo diversidade foi sequestrado por ideologias da nossa época e distorcido para propagar a ideia da diversidade de expressões de atos sexuais e gêneros que não os designados por Deus. E aí, em nome de uma contraposição a esse liberalismo,
muitas pessoas dentro da fé cristã acabam pendendo para o outro lado, que é criar uma figura rígida, um modelo rígido, um único padrão e tentar encaixar todo mundo neste padrão. Mas Deus nos fez únicos e diferentes, inclusive dentro de um mesmo gênero. E isso é para a glória dele. E enquanto a gente não expandir, inclusive dentro da nossa fé cristã, inclusive não, principalmente dentro da nossa fé, quais são essas expressões de feminilidade, quais são essas expressões de masculinidade, a gente infelizmente vai continuar fazendo com que muitas pessoas não se sintam pertencentes ao seu gênero. E a gente inconscientemente vai gerar questionamentos e dúvidas em pessoas que poderiam estar inclusas no seu gênero e felizes com a sua expressão de masculinidade e feminilidade. Eu sei que você pode estar se sentindo desconfortável com essa ideia, né? Da gente abrir o leque de possibilidades de expressão de masculinidade e feminilidade pensando. Mas e se isso der margem para a gente também abrir o leque de expressões de atos sexuais, né? De sexualidade. Mas eu queria sugerir justamente o contrário, uma outra possibilidade. E se a gente abrir o leque das possibilidades e ao abrirmos o leque de possibilidades de expressões de feminilidade e masculinidade, a gente consiga acolher mais pessoas dentro do seu próprio sexo, ao passo que elas se sintam confortáveis o suficiente para se identificarem com o gênero que o Senhor lhes deu e nem chegarem a se questionar sobre a sua sexualidade, sobre como elas exercem o ato sexual. Eu não estou dizendo aqui, deixa eu tentar explicar, porque esse é um tema bem espinhoso. Nem todas as pessoas que questionam o seu gênero têm atração sexual que não a ordenada por Deus, né? Então, essas pessoas, se a gente abrangesse mais feminilidades e masculinidades dentro do gênero, a gente poderia acolher essas pessoas, e essas pessoas, elas não chegariam ao ponto de questionar, inclusive, a sua sexualidade. Eu creio, sim, que existam pessoas que nasçam com um desejo e uma atração física sexual que não a que o Senhor ordenou, tá bom? Então, eu não estou dizendo que essa é a resposta para este caso. Eu estou dizendo que pode ser uma ajuda para o caso de pessoas que não necessariamente identificam essa atração desde sempre e que, por questionarem, né, e por entrarem em um processo de questionamento, acabam culminando neste ponto, ok? E é claro que a gente precisa, sim, fazer um exercício como cristãos na nossa cultura hoje, do que significa, né, quais são os limites que a gente vai estabelecer como diferenciação entre um sexo e outro, tá? E a gente vai chegar em alguns princípios para a gente exercitar essa diferenciação, tá? Por ora, o que eu tô querendo reforçar é que, como seres humanos, tanto macho quanto fêmea, as nossas partes essenciais de estrutura e dinâmica continuam as mesmas. Houve um tempo em que as pessoas achavam que homens eram mais racionais e que mulheres eram mais emotivas, mas a gente vê que ambos interpretam a realidade com base em pensamentos e emoções. A mente é composta por pensamentos e emoções. Só que cada um vai fazer em proporções diferentes, em proporções únicas. Seres humanos, homens e mulheres, possuem a mesma estrutura e dinâmica básica de ser humano, só que operam a partir de modalidades diferentes de acordo com o seu gênero. O corpo feminino tem um formato distinto do corpo masculino e é embebido, inundado por hormônios que fazem com que esse corpo funcione de maneira diferente e veja a vida de maneira diferente do ser humano masculino, que é inundado por uma outra gama e outra proporção de hormônios. E isso se expressa na nossa visão, na nossa audição, no nosso paladar, na nossa forma de interagir e interpretar a vida, tá? Isso é cientificamente comprovado. O nosso gênero, o nosso sexo, ele tá
no mínimo detalhe da nossa célula, né? Isso faz com que a gente experimente a vida de maneira diferente do que as pessoas do outro sexo. Ele não é algo simplesmente culturalmente criado, tá? Ele, de novo, só para tentar deixar o mais esclarecido possível. Existem sim criações culturais do que significa ser determinado sexo. Mas a gente também tem uma questão corporal, genética, hormonal, que nos diferencia, tá bom? Agora que a gente viu qual é a nossa estrutura e a nossa dinâmica como seres humanos, a gente vai passar para um próximo aspecto, que é a história em que a gente habita e o reino a que a gente serve. Então a gente vai desvendar de novo, colocar uns fundamentos bíblicos no lugar de fundamentos não bíblicos, a respeito de como a gente interage com os ambientes que a gente habita, como seres que estão tanto em dimensões físicas quanto em dimensões espirituais ao mesmo tempo, e que são uma alma composta por corpo, mente, coração, espírito, força de vontade, e que é uma alma que se expressa no mundo, interpreta o mundo a partir de um gênero específico que o Senhor deu, tá bom? Relembrando que a gente tem o material de apoio dessa semana, você pode baixar para refletir em algumas perguntas e ler mais alguns textos bíblicos, para se você quiser se aprofundar um pouco mais neste tema dessa semana. E a gente tem um grupo de conversas no Telegram, que você também pode entrar para conversar com outras pessoas que estão fazendo esse estudo, tirar dúvidas, partilhar como ressoa em você aquilo que a gente está aprendendo aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo.